Oi, pessoal, aqui é o Osmar. Então, hoje, 30 de dezembro de 2020, eu gostaria de falar um pouco, explanar um pouco a respeito da vida, a respeito da religião e até que ponto, e de que meio a religião toca na vida e na vida dentro do ventre materno. E aí a gente vamos falar um pouco, nós vamos falar um pouco a respeito do aborto. Hoje, dia 30, que o Senado argentino ele aprova o aborto, o direito, se é direito, das mães, porque já são seus filhos que estão ali dentro, das mães escolherem abortar ou não aqueles que elas estão gerando, aquelas que elas estão alimentando e protegendo no seu ventre. Se elas podem escolher o quê? Escolher interromper algo, interromper um processo. Que processo é esse? O que está acontecendo? Que evolução é essa? E qual é o fim? Onde termina essa evolução que já iniciou no ventre materno, em que aquelas que escolhem abortar estão interrompendo? Que evolução é essa? Evolução da vida e vida humana. Então, a gente precisa meditar um pouco a respeito disso, que muitas vezes é muito genérico, você falar que agora as mulheres têm o direito de escolher. Escolher o quê? E o que é abortar? Abortar é interromper. E interromper o quê? E a gente precisa ir esmiuçando todas essas palavras, que muitas vezes é usada como jargões, como frases decoradas e repetidas, e que ninguém volta-se para o significado delas e para a realidade delas. Porque hoje, nós vivemos, e principalmente nesse ano de 2020, que tivemos essa pandemia, estamos passando por todo esse processo conturbado, em que se vive muito nas ideias e esquece do concreto, esquece da realidade. Por exemplo, um vírus que infecta somente no momento do lockdown, por exemplo. Se eu estabeleço um horário, é aquele horário que o vírus vai infectar. Se passou 1 minuto daquele horário, já não infecta mais. Você não precisa, você não será responsabilizado, você pode ficar tranquilo, você não será multado se passou 1 minuto daquele, 1 segundo daquele horário ali que foi estipulado, porque o vírus infecta só naquele momento. Não. O vírus só infecta se você estiver em pé e sem máscara. Se você por acaso estiver sentado, você pode tirar a máscara tranquilamente, pode ficar sem máscara, o vírus não infecta. Então, não, mas se você estiver em pé sem máscara, eu vou te responsabilizar e você vai pagar a multa. Você será expulso do meu estabelecimento, que senão eu pagarei multa e etc. Então são coisas assim que vivem nas ideias, e o concreto mesmo é contraditório com as ideias. As ideias tentam estipular limites para algo que é fluido e é um processo natural, como uma doença. É natural para nós, pecadores, e para a nossa vida humana. Nós convivemos com doenças e doenças surgem e desaparecem. Quanto mais nós cristãos cremos, quanto mais o pecado ele se expande, ele, digamos, é tido como comum, mais as doenças aparecerão, mais as doenças serão mais graves, mais as doenças, de fato, serão um peso nas nossas costas. Um peso. Mas, só para a gente entender que o que é aquilo dentro do ventre materno, que se por acaso ele sai do ventre materno, ele passa a ser outra coisa. O que é aquilo dentro do ventre materno que, em determinado momento de evolução, ele é algo, e 1 segundo depois desse momento ele se transforma em outra coisa. O que é isso que nós podemos, com tanta certeza, assim, mesmo sem provas, mesmo sendo contrária à própria lógica, que nós intuitivamente sabemos que aquilo que está dentro do ventre materno é a mesma coisa, a mesma pessoa que está fora do ventre materno ao nascer. Ou se por acaso um aborto natural, ele, de algum modo, ele sai daquele ventre materno. É a mesma coisa, é a mesma pessoa, é um mesmo alguém. Então a gente precisa entender essa contradição que nós vivemos. Nós vivemos. Isso não é algo específico. A questão do aborto. Isso está em tudo. Por quê? Porque precisa, sim, forças maiores precisam que a contradição entre no mundo, as pessoas se desorientem. Agora, a verdade que é o próprio Cristo, o Cristo que ilumina a nossa mente e nos esclarece,
né? Também através do nosso próprio esforço de conhecer, de abstrair, né? Nós, pela graça de Deus, podemos conhecer a verdade. E essa verdade nos conduz sempre mais a Deus, aquele que cria, aquele que tudo fez, aquele mesmo que, pela sua própria mente, dá lógica a tudo que existe, ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento, ao movimento, né, de tudo que existe, toda a criação. Então, ali tudo a gente pode conhecer Deus. A gente pode conhecer Deus. Mas forças maiores e más, e claro, por trás de tudo isso, dessas forças maiores humanas, né, nós temos forças demoníacas, muito mais inteligentes que nós, e muito mais inteligentes desses que acham que estão dominando, porque na verdade eles estão, como Adão e Eva, sendo dominados. Né? Eles acham que estão escolhendo o bem e o mal, escolhendo o fruto, achando que está fazendo uma vontade própria, mas está, sim, sendo escravos do pecado, escravos de Satanás. E todas essas forças maiores querem que essa contradição entre no mundo, para que esses homens que acham superpoderosos e que sabem corretamente o futuro que a humanidade precisa percorrer, eles precisam que a humanidade, ou pelo menos na sua maioria, os que não forem mortos, né, para que digamos, um grupo menor de pessoas possam ser controlados mais facilmente, essas pessoas, elas possam, nessa contradição, não mais conseguir racionalizar e defender algo concreto em suas vidas, o rumo de suas vidas, precisam sim agora estar nas mãos do Estado, não tem mais coragem, força, hombridade, não tem mais virtude para que se imponha no mundo e decida os rumos da sua própria vida, agora está submissa ao Estado, seus filhos estão nas escolas, porque fora das escolas não se aprende nada, né? Então tudo precisa ser pautado pelo Estado, e o que está fora dos livros que a escola dá e que o Estado permite, não pode, é tudo mentira, é tudo misticismo, é tudo contos de fadas e etc. Por isso a religião está sendo cada vez mais tida por chacota, né, como chacota. Então, essa mentalidade está entrando no mundo. O relativismo entra, né? Não, o cristianismo não, agora é Jesus Cristo não, Deus não, o homem não. Fica a irracionalidade, que a gente nem pode falar a animalidade, né? Chega nesse momento em que querem defender animais mais do que homens, mas chega um momento em que o homem se tornará uma besta, de fato. Ele será contra si mesmo. Aí sim você verá pais contra filhos, filhos contra pais, esposa contra marido, marido contra esposa, e assim por diante, como a própria Sagrada Escritura nos diz. Se tornarão bestas. De fato, animais dos piores que existem. Porque tem uma finalidade e eles mesmos, por ser livres, escolheram não seguir para esse fim. Então, diante de tudo isso, pessoal, eu gostaria de, primeiramente, tocar na definição de vida, ou no conceito, né, geral de vida. O que seria a vida? A vida seria um automovimento. Gravem isso na cabeça de vocês. Automovimento. Por que não só movimento? Se eu taco uma pedra, né, essa pedra está em movimento. Mas ela não está se movendo por si mesma. Ou seja, não é um automovimento, é um movimento, mas não é por si mesmo. Então, eu não posso falar que essa pedra está viva só porque ela vem em direção a mim. Né? Então, nós falamos que algo está vivo, tem vida, quando ela se modifica, auto-movimenta. Por exemplo, uma planta, ela vai se modificando no decorrer do tempo. Ela mesma consegue fazer isso. Todo o seu processo, né, organizado no seu organismo, né, faz esse automovimento. Né, tem sua alma ali, a sua vida vegetativa. Os animais também têm movimento. Né? Além desse mesmo movimento que as plantas têm, de crescimento, de alimentação, né, de reprodução ali, eles conseguem se mover. Né? Tem um movimento também motor, eles conseguem se mover. Né? Tem toda essa percepção sensitiva. Tem sim. E agora, essa vida, não só vegetativa, mas essa vida, essa alma sensitiva, né? Com base agora das sensações. Tem um modo de conhecer agora através dos seus sentidos. E tem também um estilo de vida, um modo de viver que transcende, que passa todo esse estilo material, digamos assim,
terreno ou visível de se viver. O ser humano tem um estilo de vida, uma vida intelectual, volitiva, que a gente chama espiritual, né? Que não está espiritual aqui no sentido não religioso necessariamente, mas que não está preso à matéria. O ser humano ele tem em si a capacidade, nem todos conseguem chegar a tudo isso. Por isso mesmo, né? Por essa própria contradição que querem impor no mundo, estão impondo, e os jovens e todos nós estamos cada vez ficando mais, digamos, lerdos, burros mesmo, né? Com tudo isso, minam essa nossa capacidade. Nós temos capacidade, precisamos desenvolver-nos para alcançar esse fim, a qual nós somos capazes de chegar. Ou seja, a nossa capacidade de ver o infinito. Nós temos a consciência. Os animais não têm isso. Se perceber, eu consigo fechar o olho e me perceber. Eu fechei o olho, eu estou aqui, eu sou diferente dessa cadeira que eu estou sentado. Eu consigo perceber os limites do meu corpo que tocam, seja o ar, seja a cadeira, seja o chão. Então, essa autoconsciência que traz sim uma presença, isso é infinito, isso ultrapassa. Isso, digamos assim, está. A nossa capacidade de perceber que esse próprio ato que eu fiz de me perceber aqui agora, ele não simplesmente passou, mas ele está em mim, ele ficou em mim. Mesmo que o tempo possa passar 1000 anos, esse momento em que eu presenciei, ele fica, ele permanece. Nem assim como qualquer evento que acontece, a gente percebe toda essa infinidade da nossa capacidade. Por exemplo, algo mais matemático, intelectual assim, um 7, os números, por exemplo. Você nunca viu um 7 andando por aí, mas você consegue entender o que é um 7, mesmo sem ter visto. O animal nunca conseguirá fazer isso, abstrair. Essa capacidade de ver 7 objetos, aqui já usando a palavra 7, de ver 7 coisas e, através daquilo, fazer um conceito de 7, que pode ser aplicado não só àquelas 7 coisas que eu vi, 7 garrafas, por exemplo, mas eu posso aplicar isso a ovelhas, a pedras, a outros animais e etc. Então, isso é a nossa capacidade. Isso chega no infinito. Isso abrange mais do que a gente pode ver, mais do que a gente pode sentir, mais do que a gente pode sensivelmente, aqui os animais no sensível, mais do que sensivelmente a gente pode conhecer. A nossa capacidade espiritual, que se abre ao infinito. E a gente precisa entender isso, que nós somos propriamente humanos, capazes de alcançar Deus e capazes de dizer nosso sim a Deus, ser abraçados por Deus e ter consciência disso, ter presença dessa presença divina, porque somos espirituais. Temos essa capacidade de inteligir, entender, abstrair as coisas e escolher nossa vontade. Que mesmo que a gente esteja com fome, a gente pode escolher não comer. Ou seja, isso passa da vontade material de fome, nem a vontade sensitiva de fome. Mais do que isso, nós espiritualmente podemos dominar-nos. Então aqui a gente pode ter uma diferença grande entre matéria e espírito. A matéria, ela é movida por outro. Por si mesma, a matéria, ela vai continuar sendo aquela tipo de matéria se outro não vir interferir. Aquela madeira vai continuar sendo madeira se por acaso o vento não bater, o tempo, seja a chuva, seja a água, o sol, o calor, o vento e etc., não vir, digamos, colidir com ela e fazer com que ela vá mudando pouco a pouco, ou seja, vá se decompondo e etc. A matéria, ela permanece daquele jeito se outro não a mover, fazer mudar. Mas o espírito, seres espirituais conseguem automudar-se. Então nós conseguimos nos melhorar, criar virtudes. Através de quê? Através de outro? Não, através de nós mesmos. Nós mesmos conseguimos fazer-nos melhores. Por isso que não adianta tanta... Claro, o conhecimento, os conselhos são importantíssimos. Mas muitas vezes é a nossa decisão que nos fará mudar de vida. Entende? Não adianta a gente saber o caminho bom. Mas se a gente não escolher e a gente não, de fato, mudar, se voltar àquele caminho e começar a dar passos, a gente não muda. Então é a nossa escolha.
Então a vida humana, propriamente humana, esse automovimento é encharcado dessa consciência, dessa autoconsciência, dessa intelecção, dessa vontade, né? E é isso propriamente que nos faz pessoas. Ou seja, ter essas capacidades de inteligir, de conhecer, seja o mínimo que for, né? Cada ser humano, né? Por mais que eu falo, ele pode chegar a ser uma besta, mas cada ser humano consegue inteligir, consegue ultrapassar. Ele tem essa capacidade. Por mais mal que seja essa pessoa, por pior que tenha sido criada, né? Má educada, ela consegue inteligir, ela consegue escolher, mesmo que seja a maldade. O pecado está aí, né? A gente só comete um pecado porque a gente mesmo escolhe com consciência, né? Ou seja, a gente sabe que não podia fazer e escolhe fazer. Ou seja, tem essa vontade, mesmo sabendo que é ruim, mesmo sabendo que vai me doer, eu te dou um soco, mesmo sabendo que vai ferir minha mão, né? Ou seja, eu consigo usar de todas essas capacidades, mas de onde alguns desenvolvem mais essas capacidades, outros menos, né? A capacidade da intelecção, a capacidade da vontade, né? A nossa consciência, etc. Mas todos de algum modo temos, né? Mesmo que seja pouco. Mesmo aquelas pessoas mais bitoladas, né? Mais, digamos, manipuladas, elas ainda têm essa percepção. Por isso mesmo, elas podem sair desse estado de manipulação e etc. Né? Ou seja, mais tem. E isso nos faz pessoa. Mesmo uma criancinha que ainda não chegou no seu estado da razão, né, que não sabe bem o que faz, por ter a capacidade de chegar lá, e só nós chegamos um dia nessa capacidade racional aqui, nessa essa idade da razão, porque nós tínhamos, quando crianças, quando ainda não tínhamos a capacidade de razão, nós tínhamos a capacidade de alcançar esse estado em que estamos hoje. Então, isso já foge do tempo, né? Já foge da matéria, isso já nos coloca propriamente espirituais, né? Conseguimos perceber isso. Algo não era e passa a ser. Esse processo, né, de algo tem uma capacidade de se tornar algo. Um saco de farinha não tem a capacidade de se tornar uma estátua. Quando bateu o primeiro martelo ali, aquele saco fura e a farinha esvazia. Mas eu olho para uma pedra, para um toco de árvore ali, né? E, nossa, aquilo pode se transformar numa estátua. E, e se faz uma estátua, né? Então, essa percepção do infinito, das capacidades que podem se atualizar, se tornar ato, concretas. Né? Isso é propriamente humano, nos faz humanos. Isso é a vida humana. Ter capacidade, prestem atenção nisso, gravem isso. Vida, automovimento. Vida humana, né? Esse automovimento com as capacidades. Capacidades intelectivas, capacidades volitivas, capacidades de autoconsciência. Tá bom? Capacidades. Alguns mais, outros menos, mas todos conseguem desenvolver de algum modo isso. Então aqui nós chegamos à outra questão, né? A questão religiosa. O aborto é ou não uma questão religiosa? Não no seu fundamento. Claro que a religião, por tratar do ser humano, né? Ou seja, das práticas do ser humano para com seu Senhor, para com Deus, a religião ela abarca sim a vida humana, e vida humana desde a sua geração, né? Mas com relação ao aborto, com relação à geração de um filho no ventre materno, a religião nos afirma simplesmente o que ela pode nos afirmar como questão de fé, por exemplo, que a geração da segunda pessoa da Santíssima Trindade na sua natureza humana, no seio da Virgem Maria, se deu, a sua presença física e real, a vida humana de Jesus se deu desde a sua concepção. Isso a fé nos afirma, isso a gente precisa crer. Não existe aquele grupo lá, católicas pelo direito de decidir. Não existe isso. Se você é católica, você primeiramente precisa ter entendido que católico veio de Cristo. Cristo que decide ao mundo inteiro, né? Universal, id, né? E por isso mesmo, esse mesmo Cristo, Deus feito homem, se fez homem, verdadeiramente homem em tudo, menos no pecado, desde o primeiro instante de sua existência no ventre materno. Por isso mesmo, desde aquele instante, nem passado nem muitos dias, pouquíssimos dias, né, da concepção de Maria, Maria já foi servir Isabel. E ao chegar ao encontro de Isabel, o que Isabel disse? De onde me vem a honra de vir a mãe do meu Salvador? A mãe do meu Senhor. Mas já é mãe porque há um filho. Por isso mesmo, o filho é eterno do pai. Por quê? Porque o pai é eterno. Se há um pai, há um filho, automaticamente. E se é eterno, ambos são eternos.
Aqui no mesmo sentido. Se há um filho, há uma mãe. E essa mãe é chamada, né, pela fé. Aqui questão religiosa. Precisamos, simplesmente por isso, porque Jesus esteve presente, verdadeiramente homem, como nos diz a Bíblia, né, como nos diz a religião, né, verdadeiramente homem em tudo, né, em tudo, como nós, né, menos no pecado, ou seja, mas na geração carnal, ou seja, em tudo, né, ele esteve ali desde o primeiro momento. Então não tem isso de 3 meses, é humano, não é, etc. Mas Jesus, verdadeiramente humano, desde a concepção, como nós não estamos verdadeiramente humanos desde a concepção no ventre de nossas mães. Né? Então a questão religiosa pode nos afirmar isso. Então o católico, o cristão, quem crê que Jesus é Deus, que Jesus se encarnou, quem crê na Bíblia e etc., não tem como questionar que a vida humana, desde o primeiro momento da concepção. Por quê? Porque Jesus, verdadeiramente homem, estava presente desde o primeiro momento no seio materno da sua mãe, da concepção no seio de Maria Santíssima. Entende? Isso é lógico, isso é uma questão religiosa. Então nós precisamos acreditar. Mas quem não acredita nisso? Aí a gente precisa ir para a questão do aborto. Né? O corpo de um bebê, aqui a gente já entra na questão da revolução do ser humano. O que é a vida? Automovimento. E o que acontece no seio materno? No seio materno ali, ao gerar uma vida. Né? Ao gerar um bebê, né? Que chamamos de bebê aquele que nasce. O que acontece ali? Se não, um automovimento. A única coisa que a mãe faz para com que aquele aglomerado de células, né, entre aspas, a única coisa que a mãe faz é dar um abrigo, um lugar, e dar alimento. A mesma coisa que está acontecendo conosco aqui agora. Nós temos um abrigo e nós buscamos, né, claro, pelas nossas próprias mãos, mas nos chegam alimentos. Assim como um bebezinho quando nasce não consegue nem buscar um abrigo, nem buscar alimento. Ou seja, é dado a ele. Entende? Ou seja, a única coisa que a mãe faz ali, é claro, tem toda a relação psicológica pelo próprio nenê que está sendo desenvolvido ali, né, ter essa relação íntima com a mãe. Uma relação psicológica, todas as suas capacidades, né, etc., já está começando a se desenvolver. Ou seja, suas percepções sensitivas estão começando, seu coraçãozinho começa a bater desde os primeiros momentos ali, e etc. Né? Então, de fato, há um progresso nas capacidades que aquele indivíduo tem em se atualizar. Há um progresso nessa atualização, nessa fazer concreto aquilo que eu sou apenas capaz, eu tenho uma potência em ser. Né? Minhas capacidades, eu atualizo elas, eu faço elas concretas, eu corro atrás e busco. Ou seja, isso vai acontecendo com o bebezinho, mas ele mesmo vai fazendo isso com ele mesmo. Isso acontece com o nosso corpo. Nós nos machucamos e nós temos a capacidade de nos sarar. Nosso corpo mesmo vai fazendo isso conosco. Nós somos pequenos, crianças, e nós naturalmente crescemos. Ou seja, o nosso corpo mesmo vai se desenvolvendo. Isso um bebezinho realiza desde o primeiro instante no seio materno e realiza isso de modo magnífico. Que cada um que estuda, que conhece o que acontece ali, se surpreende, se maravilha pelo que o ser humano consegue. Que um corpo humano, propriamente humano, não um corpo animal, não um corpo de qualquer coisa, um aglomerado de células que pode se transformar em qualquer coisa, não, mas um aglomerado de células com capacidades humanas. Porque seja na primeira célula que houve ali daquela fecundação, aquele zigotinho ali, há a capacidade de ser um grande matemático no futuro, de ser um grande arquiteto no futuro, de ser um professor no futuro, ou seja, usar suas capacidades intelectuais, volitivas, né, ter consciência. Pode sim ter a capacidade de escolher o mal também, ser um dos piores pecadores, etc. Mas tudo está ali, naquele zigotinho ali. Naquele primeiro instante, há todas essas capacidades. Por isso mesmo ele consegue se desenvolver. E como, né, fugir disso que é tão claro, que a gente não consegue determinar um instante em que se é humano ou não é humano e passa-se a ser humano. A gente não consegue estipular esse momento. Se não, claro, aí que entra muito nos culpar, né, por usar de religiosidade para defender a vida, né, no seio materno, a questão de que é muito mais claro você acreditar que, desde o primeiro instante, né, questão religiosa, né, e questão filosófica, intelectual, né, é muito mais fácil eu acreditar que desde o primeiro instante, desde aquele zigotinho,
há um ser humano ali. Porque desde aquele zigotinho há nele as capacidades de se tornar um homem, um menino, uma mulher, né? Uma pequena criança, um Einstein da vida, o mais humilde dos pastores que foram adorar o Senhor quando ele nasceu, ou qualquer pessoa que seja, né? Ou seja, é pessoa desde o primeiro instante da vida. E nós, através disso, possamos, sim, refletir e entender que o direito de escolher, a mulher sim tem o direito de escolher, mas o direito de escolher o quê? Escolher abortar. Abortar é interromper, tirar fora. Nem tirar fora o quê? Tirar fora um inocente. Por que um inocente? Uma vida, vida, automovimento. Uma vida propriamente humana, automovimento com todas as capacidades de se tornar homem. Homem aqui, de fato, no fazer-se pessoa, no escolher, no decidir, no amadurecer, aqui nas virtudes, em todas as suas capacidades espirituais e em todo o seu porte físico também. Né? Nesse fazer-se, ele tem todas essas capacidades. E, diante disso, a mulher está interrompendo esse inocente, que não, por hora, naquele momento, não tem essas capacidades de se alimentar, de se proteger, ele está tirando fora. Então precisamos ter claro isso. Tem o direito de escolher. Sim, nós temos o direito. Fulano está dormindo, eu posso ir lá matá-lo. Eu tenho esse direito. Tenho. É um direito. Mesmo que a sociedade, digamos, me coloque como um chefão, alguém que tem carta branca em tudo, etc. Mas isso é um direito ou algo que forçosamente contra a própria natureza é dado a alguém? E muitas vezes é esse alguém que está no momento da vida tão desesperado, no momento da vida tão atordoado, né? Em que, claro, é mais fácil você matar o mais fraco ou tirar de vista o mais fraco, excluir o mais fraco para benefício próprio, né? Então, mães que muitas vezes podem estar desesperadas quando descobriu estar grávida, em vez de alguém vir prestar solidariedade, consolo, auxílio material, espiritual no sentido de escolher a melhor parte, né? De auxílio material, de financeiro, né? Auxiliar aquela mãe com aquele filho e etc. Né? Mas não faz isso. Melhor você tirar o mais fraco. Mas sim, eu posso excluir todos os mais fracos, eu posso humilhar todos os meus empregados para que eu, dono da empresa, seja beneficiado. Né? Mas isso é o meu direito só porque eu estou superior ou tenho poderes maiores, me foram dados poderes maiores do que aquele inferior? Não. Quando a gente toca na questão humanitária e não religiosa. Na questão humanitária, sim, claro que a religião cristã trouxe humanidade para a civilização ocidental, né, principalmente. Né? Mas quando a gente toca na questão humanitária de ser humano, a gente vai ver que aquele empregado tem a mesma dignidade que eu e precisa ser respeitado. Vai ter as suas funções, eu tenho as minhas. Né? E do mesmo modo, aquele bebezinho que está no seio materno tem as suas responsabilidades. E ali a responsabilidade deles são mínimas, são apenas de cresça, 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 e se transforme em homem, né? Em uma grande pessoa. Essa é a responsabilidade dele ali. A preocupação dele é apenas se alimentar e crescer. Mas há um superior, que é a mãe, que precisa sim saber das suas responsabilidades, dos seus verdadeiros direitos de proteção, de alimentação daquele pequenino, né? E claro, as dificuldades da vida o ser humano consegue superar com os auxílios corretos, com uma orientação correta. Por isso, né, as obras de misericórdia que a igreja nos dá, aquilo tudo não é por acaso, não é tirado da contos da carochinha, é porque de fato são necessários para o ser humano, auxílio material e auxílio espiritual. E sim, sendo auxiliados, nós todos, a cada dia, nós conseguimos conhecer Deus mais e mais, nos aproximar mais de Deus e com a confiança aumentada em Deus, a gente morrer em paz, naturalmente, morrer em paz, não forçosamente, não porque um maior quis me matar, mas porque eu, que
não fiz nada além do que devia fazer, agora chego, consumo a obra. A minha obra, o que eu tinha que fazer, terminou. E em paz eu acolho Deus e Deus me acolhe na eternidade. Simplesmente, nem em paz, porque quem aborta, certamente, já perdeu a paz há muito tempo. Desde o princípio de que abriu os ouvidos, desde quando abriu os ouvidos àquele demônio que inspirou ao aborto. Não percamos a paz, e se a perdemos, a busquemos em Cristo, porque Cristo é que nos dá a verdadeira paz, a paz do perdão, e um perdão que possa nos fazer ser testemunhos de conversão, testemunhos de conhecimento verdadeiro e que possa defender a fé verdadeira, e não apenas deixa o mundo ser o mundo, eu vou só viver minha vida aqui e as coisas simplesmente acontecem. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos sim conhecer e falar a verdade. Se não conhecemos e alguém fala besteira e não conseguimos retrucar, sim, nos calemos, peçamos auxílio divino por aquela pessoa, pela conversão dela, e auxílio divino para nós. E nós mesmos, com o auxílio divino, busquemos conhecimento para um dia estarmos prontos para rebater essas ideias malditas. Que Deus e a Santíssima Maria possa nos cobrir a cada dia, nesse ano de 2021, que pelo jeito terá suas dificuldades, mas com a graça de Deus superaremos todas, né? E com a graça de Deus alcançaremos o céu no fim da vida. Que Nossa Senhora passe na frente. Fiquem todos com Deus.